Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Greco e vou acompanhá-los nos estudos referentes ao segundo ano do ensino médio. Na aula de hoje, nós vamos analisar um pouco sobre a agropecuária no Brasil. Nós vamos compreender a importância histórica da agropecuária na nossa economia, na nossa sociedade, no geral, né? Identificar as variáveis que compõem o universo agropecuário nacional e também compreender a importância e os desafios da agropecuária no Brasil. Tá? Bom, a nossa agropecuária, a sua origem remonta ao período colonial. Vamos fazer uma misturinha com a disciplina História, né? No início da nossa colonização, Portugal se dedicou a ocupar, a colonizar a faixa litorânea do nosso hoje Brasil, né? Para tanto, a primeira cultura que foi estabelecida, a que foi mais rentável, vamos dizer assim, foi a cultura da cana-de-açúcar, né? É importante dizer que a cultura da cana-de-açúcar foi a mais importante inicialmente, foi a que gerou mais recursos, mas ela não foi a única, né? Bom, características do processo de plantio da cana-de-açúcar: monocultora, né? Latifúndios, ou seja, grandes propriedades, né? E dominação. Dominação de quem, cara pálida? Dominação do proprietário da terra, o chamado senhor de engenho, frente aos seus trabalhadores, aos seus camponeses, os seus operários não, né, gente? Camponeses, seus lavradores. Graças a Deus a palavra veio. Ótimo. Bom, como eu falei, a cana-de-açúcar foi a principal, mas não foi a única, né? Em menor escala, também ocorreram cultivos de culturas importantes, como o tabaco e o algodão. Ocorre que, a partir do século XVIII, o Portugal começou a sofrer a concorrência dos holandeses. Lembrando um pouquinho, né? Os holandeses, eles estiveram presentes no litoral, no Nordeste brasileiro, né? Cultivando a cana-de-açúcar também. E ocorreu um momento em que eles deixaram a nossa colônia e se estabeleceram nas Antilhas. Antilhas holandesas, até a gente conhece como Antilhas holandesas, né? E passaram a concorrer no mercado internacional daquele período com o açúcar brasileiro. Então, o açúcar brasileiro ele deixou de ser, vamos dizer assim, internacionalmente o todo-poderoso naquele período. Começou a sofrer uma concorrência intensa e começou, com isso, a dar menos resultados para Portugal. Tá? Tanto assim que o ciclo da cana-de-açúcar se encerra no século XIX. Tá? Depois do ciclo da cana-de-açúcar, houve o ciclo do ouro, mas não interessa nesse momento, porque é um ciclo não é um ciclo de plantio, não é? Bom, a partir do século XIX, dois outros produtos se destacam na agricultura brasileira: o café, até 1929, e a borracha, 1866 a 1913, tá? Importante dizer, o ciclo do café, ele representou não só um ciclo de intenso poderio econômico para a classe agroprodutora, né? Mas também um período de grande poder político, tá? Bom, até 1960, né? Isso aqui está um pouquinho fora de ordem, mas perdoem, tá? 50% da população vivia no campo. Mas vamos voltar a falar sobre isso aqui, sobre a questão da elite política. Nas primeiras décadas da República Brasileira, né, o poder, a força do agronegócio naquele período era tão grande que falava-se em uma elite política. O que vinha a ser a política do café com leite? Vamos misturar de novo com a história. Geografia, vocês sabem que é uma mistura constante com a história, né? Política do café com leite, das elites agroprodutoras, agropecuaristas, vamos dizer assim também, né? Duas se destacavam: Minas Gerais e São Paulo. Minas Gerais respondia pela pecuária leiteira e São Paulo pela cafeicultura. Eles, como compartilhavam as principais fontes de renda da economia brasileira naquele período, também compartilharam o jogo político. Então, havia um controle político, um domínio político entre essas duas elites, tá? Bom, mas como eu falei antes, até 1960, segunda metade do século XX, 50% da população brasileira vivia no campo. A partir daí, conforme a industrialização e a urbanização do país se acentuava, a demanda por alimentos, ela cresceu demais e exigiu da agricultura brasileira novas técnicas para
sustentar, para dar conta do aumento de demanda, né? Então, com isso, foram necessárias novas medidas e uma delas foi a busca pela reforma agrária. O que era a reforma agrária? Até esse período, a maioria das propriedades rurais brasileiras eram propriedades rurais brasileiras, né? Eram propriedades latifundiárias, grandes extensões de terra nas mãos de poucos proprietários, né? Então, a reforma agrária visava redistribuir essas terras, colocar essas terras nas mãos de pequenos produtores, para que essas pequenas propriedades pudessem diversificar a produção também. Então, redividir as terras para se variar a produção, para se diversificar a produtividade, ok? Na segunda metade do século XX, a agricultura passa por uma intensa modernização, especificamente com relação à mecanização dos meios de produção, tá? Então, cada vez maquinários mais modernos e mais eficientes tomam conta das lavouras brasileiras. O que isso implica? Problemas sociais no campo. Tipo, exemplos. Um produtor rural com maior capacidade de investimento vai modernizar a sua propriedade, vai produzir muito mais do que, por exemplo, alguns sitiantes que são seus vizinhos. Esses sitiantes, não tendo como concorrer com esse grande produtor, eles acabam vendendo as terras para esse grande produtor. E uma vez sem terra, eles têm duas opções: ou vão buscar trabalho no campo, ou vão se transferir para os grandes centros. Bom, esse campo, cada vez mais mecanizado, vai demandar cada vez menos mão de obra. Então, na grande maioria das vezes, ocorre o êxodo rural, tá? Então, as pessoas perdem a sua propriedade ou perdem as condições de produzir, de se sustentar no campo e buscam outras oportunidades nos grandes centros, nas grandes cidades. O que acontece? Esse lavrador que saiu do campo, ele sabe tudo sobre plantio, ele sabe tudo sobre como cuidar da terra, mas ele não tem as experiências necessárias para trabalhar nos grandes centros. O que acontece? Ele vai viver em áreas, por exemplo, em áreas sem muita infraestrutura, ou mesmo em áreas de ocupação ilegal, né? Ele vai trabalhar em subempregos ou, infelizmente, ele vai acabar ficando desempregado, tá? Então, por isso que a gente fala que a modernização da agricultura, ainda que tenha gerado para a economia, para a sociedade, um aumento e uma diversificação, ou palavrinha boa, né? Na produtividade, gerou uma série de problemas sociais para o campo, ok? Hoje, falando sobre agricultura, o Brasil se destaca como um dos grandes produtores. Há quem chame o Brasil até de celeiro do mundo, tá? Os principais produtos que se destacam hoje em dia: cana-de-açúcar, laranja, café e soja. Bom, tratando sobre a pecuária, aí a gente volta no tempo, volta para a colônia, tá? No início da nossa aula, eu falei com vocês que a ocupação colonial que Portugal empreendeu se deu inicialmente na nossa faixa litorânea, né? Havia a necessidade, devido à extensão da colônia, era um território extremamente vasto, havia a necessidade de Portugal mostrar que, além do litoral, Portugal era proprietário também de todo o interior. Por quê? Vamos lembrar uma coisa: o Tratado de Tordesilhas, ele foi um tratado assinado entre Portugal e Espanha, mas, vamos dizer assim, só os dois reconheciam. Nenhum outro país reconhecia a validade daquele tratado. Então, tudo bem, Portugal e Espanha dividiram o território. Mas, como esse tratado não era reconhecido por nenhum outro país, qualquer outro país que quisesse poderia ocupar aquele território. Para evitar isso, Portugal precisava de uma iniciativa prática. Qual foi essa iniciativa? Ocupar, fazer aquela região produzir. E para isso, a primeira tentativa foi ocupar com a pecuária. Adotando essa medida, Portugal queria mostrar que ali tinha dono, né? A gente pode até brincar com o negócio. Está bagunçado, mas tem gerência, né? Tudo bem? Bom, Portugal adotou a pecuária. Claro,
o nosso território é extremamente vasto. Não há uma uniformidade de clima, de vegetação, nada disso, né? Então, os resultados também foram disformes, né? Pluriformes, vamos dizer assim. Então, a gente teve no Nordeste resultados bem mais discretos, mas serviu para o propósito de Portugal, que era para mostrar a ocupação, né? Que ali tinha alguém cuidando, né? E, contudo, os resultados mais expressivos da pecuária brasileira nesse momento aconteceram no Sudeste, mas principalmente no Sul do país. O Sul do país foi a região onde a pecuária obteve maior quantidade e maior qualidade na carne e nos demais subprodutos, né? Bom, dando um salto no tempo, né? A gente pula lá do século XVI e vem para o século XX, né? Quando em Minas Gerais se destaca a pecuária do leite. Eu já comentei com vocês, quando a gente falou sobre a agricultura, a questão da política do café com leite, né? Até 1930, beleza? Bom, a partir da segunda metade do século XX, a pecuária brasileira, assim como a agricultura, ela também se moderniza, né? Por que ela se moderniza? Exatamente porque a demanda da população brasileira, principalmente a demanda nos grandes centros, né, por alimentos, cresceu, aumentou. Então aí a mecanização tomou conta, né? Vejam bem aqui, a questão da ordenha mecânica das vacas passou a ser uma alternativa muito mais eficiente, economicamente mais viável para os produtores, né? E isso fez com que a produtividade brasileira com relação a gado de corte e leiteiro aumentasse consideravelmente, né? Hoje no Brasil destaca-se a pecuária de corte, né? Com um destaque maior ainda para a região centro-oeste, né? Sendo que essa produção é feita em grandes propriedades, né? O regime pode ser extensivo ou intensivo, dependendo da necessidade do produtor de obter o resultado em mais ou menos tempo. Se você precisa ter uma engorda do gado em um curto espaço de tempo, você vai confinar o seu gado e vai ofertar para esse gado rações, suplementos, e confinando você evita que ele tenha que se deslocar, tenha que pastar. Ele vai gastar menos energia e vai consumir mais, ele vai engordar mais rapidamente, né? Característica, boa parte da produção brasileira hoje em dia é destinada para o mercado externo, tá? Então, assim como os produtos agrícolas, né? Mas os produtos da pecuária são uma grande commodity para o Brasil no mercado exterior, tá? Bom, merece destaque também a avicultura, né? O rebanho brasileiro é o maior da América Latina e um dos maiores do mundo, né? Hoje em dia, o Brasil exporta principalmente os seus galináceos, né, para o Oriente Médio, certinho? Bom, se a agricultura se desenvolveu, se mecanizou, se modernizou e também a pecuária, isso levou quase que naturalmente, né, à criação, ao surgimento de uma agroindústria. Agroindústria que não só produz seus equipamentos voltados para atender a nossa agropecuária, mas principalmente busca estar perto da nossa dos nossos produtores agropecuaristas, né? E aí a gente vai falar em que tipo de produtos? Máquinas agrícolas, tratores, colheitadeiras, aqueles equipamentos, ordenhas mecânicas, aqueles equipamentos que facilitam o dia a dia do produtor, né? Veículos utilitários, caminhonetes, né? Para que o produtor possa se deslocar entre a sua propriedade e as cidades, ou entre as suas propriedades, né? Dependendo do potencial do companheiro, né? Insumos em geral, frigoríficos, fazendas, empresas. O que são essas fazendas, empresas? Fazendas, empresas são aquelas que, dentro da própria unidade, suponhamos, ela cultiva, ela cria o gado, e ela também já beneficia esses subprodutos. Então, o produtor ele não vai vender o gado para um frigorífico. Dentro da sua unidade, ele tem o frigorífico, onde ele mesmo vai promover o beneficiamento, a embalagem e vai comercializar, ok? Bom,
A modernização da agropecuária tem exigido maior infraestrutura no campo. Cada vez as propriedades rurais estão cada vez mais estruturadas. Isso gera maior riqueza para o interior do Brasil. Tá? Então, a gente já tem cidades no interior do Brasil com qualidade de vida muito superiores às qualidade de vida muito superior ao que a gente encontra nos grandes centros. Tá? Verdade seja dita, alguns dos problemas sociais que a gente verifica nos centros urbanos, Belo Horizonte, São Paulo, Rio, já estão começando a aparecer no interior do Brasil, porém, em uma escala extremamente mais suave, mais contida, né? Uma escala menor. Vamos praticar um pouquinho? Vamos exercitar? Vamos lá? Fazer uma questão que foi cobrada no Enem do ano retrasado, 2018. Vamos lá? Atualmente não se pode identificar o espaço rural apenas como a agropecuária, pois no campo não há somente essa atividade, embora ela possa ser a mais importante na maioria das regiões situadas no interior do país. Não é procedente se pensar no campo dissociado das cidades. Então, realmente, já há muito tempo a produção agropecuária, ela não se dá de modo tão isolado assim, com relação à cidade e campo. Cada vez mais as duas realidades estão entrelaçadas, certo? A realidade contemporânea do espaço rural descrita no texto deriva do processo de expansão de áreas cultivadas. Acho que não seria muito o caso, né? Você não tem muita relação entre expandir áreas cultivadas e interrelacionar campo e cidade. No setor de serviços, sim. Lembra que eu comentei sobre a agroindústria? Que ela está presente para atender ao homem do campo, ao produtor rural, mas que, além de estar presente, ele está cada vez mais próximo, ele está cada vez mais interligada. Então, o setor de serviços vai levar em conta a agroindústria e também, por exemplo, a meios de transporte, né? Questão de levar muito da infraestrutura de um grande centro para cidades de menor porte. Se bem que hoje em dia no campo, nas áreas mais prósperas da agropecuária, cidade de menor porte quase não está tendo tanto assim, né? Cidades pequenas, mas de um porte, principalmente um porte econômico e social, extremamente elevado. Proporção de idosos, acho que não rola, né? Não tem muito a ver. Regiões metropolitanas, menos ainda, né? Bom, sem enrolação demais, sem muita enrolação, setor de serviços, letra B, de besta. Brincadeira. Bom, a gente vai então encerrar analisando o que nós conseguimos perceber hoje nessa aula, tá? Percebemos que desde o período colonial, a agropecuária ela vem se destacando como uma das atividades econômicas mais relevantes do Brasil, né? Compreendemos também que a modernização e diversificação das atividades trazem, ao mesmo tempo, benefícios e problemas para o país. Se, por um lado, a modernização da agropecuária gera mais divisas, gera mais impostos, torna o Brasil um país mais competitivo internacionalmente, gera problemas sociais, como foi o caso que eu comentei com vocês, sobre o êxodo rural e o quanto isso tem agravado o dia a dia nos grandes centros, né? E, bom, sendo um dos principais produtores do primeiro setor, o Brasil vem se consolidando como um dos principais países agroexportadores do mundo. Lembrar daquela frase que eu falei, tem quem considere o Brasil o celeiro do mundo, certinho? Bom, pessoal, muito obrigado pela paciência, perdoem as eventuais mancadas, né? Primeira vez, por favor, desculpem, mas quero contar com a presença de vocês, contar com o apoio de vocês para as próximas aulas, ok? Até mais.